Oi, gente, boa noite. Vamos então dar sequência ao que nós vimos falando sobre comunicação empresarial. No vídeo anterior, nós falamos sobre a importância da comunicação, sobre a contextualização histórica de como a comunicação surgiu tanto em âmbito mundial quanto em âmbito Brasil. E hoje nós vamos estar falando sobre os elementos de um processo de comunicação. É importante que vocês anotem individualmente cada um desses elementos, porque com certeza é um questionamento que no futuro eu irei fazer aí para vocês. Então, todo o processo de comunicação, ele é composto por alguns elementos que são fundamentais. Não existe um processo de comunicação sem que esses elementos apareçam. E o objetivo da aula de hoje é que a gente venha conhecer individualmente cada um destes elementos, tá? Então, bora lá? Em sua forma mais simples, o processo de comunicação consiste em um transmissor e um receptor, ou seja, alguém que transmite a mensagem e alguém que vai receber esta mensagem que está sendo transmitida. Se nós pegarmos como exemplo, essa aula é um processo de comunicação. Aqui eu sou o transmissor da mensagem e vocês aí do outro lado são os receptores, vocês estão recebendo esta mensagem que eu estou transmitindo através desta aula. Então, basicamente, no seu básico, o processo de comunicação ele sempre vai ser composto desta maneira: alguém que transmite a mensagem e alguém que recebe. No entanto, além destes dois elementos, nós vamos ter mais alguns elementos que também compõem o processo de comunicação, tá? Então, nós vamos ter primeiro ali o emissor. Então, anotem, quem faz anotação, anota. No processo de comunicação, nós temos alguns elementos. Dentre eles, o emissor, que é quem emite a mensagem. Neste caso, sou eu que estou emitindo a mensagem a vocês. Nós vamos ter o receptor, que é quem recebe a mensagem. Então, nós temos já aí os dois primeiros elementos, o emissor e o receptor. Nós temos um terceiro elemento, que é a mensagem em si, ou seja, o conteúdo que está sendo transmitido pelo emissor. Então, emissor, receptor e mensagem. Um terceiro elemento é o canal, ou seja, a forma, o meio pelo qual está circulando esta mensagem. No caso nosso aqui, essa mensagem está circulando para vocês através de vídeo, através de um canal no YouTube. Então, o canal será sempre a forma ou meio no qual esta mensagem está circulando. Uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem por e-mail, uma carta que hoje em dia ninguém mais escreve, um bilhetinho deixado no quarto pela manhã, um bilhetinho deixado na mesa do seu colega de trabalho. Então, tudo isso são canais pelo qual circula uma mensagem, tá? Então, quais canais podem ser esses? Aqui eu elenco para vocês alguns exemplos. Como eu falei anteriormente, o canal ele pode ser pessoal, quando eu estou frente a frente com você, então eu estou falando e você está recebendo a mensagem, então é um canal pessoal, por carta, por telefone, por e-mail, por SMS, pelo WhatsApp e etc. Vai existir vários outros canais que podem ser utilizados como meio de comunicação, tá? O importante é que você saiba que o canal é um importante elemento no processo de comunicação. Então, repetindo, nós temos emissor, receptor, mensagem e canal. E ainda vai aparecer aí um quinto elemento, que é o código, conjunto de signos usado na transmissão e recepção de uma mensagem. O que seria isso? Codificação ou decodificação. O processo de transformar o pensamento em forma simbólica. E a decodificação é o processo pelo qual o receptor confere significado aos símbolos transmitidos pelo emissor. Vamos supor que em uma conversa do WhatsApp eu mando um coraçãozinho para alguém. É um código que eu estou usando. Eu estou transformando um sentimento que eu tenho em algo simbólico ao enviar o coração para aquela pessoa. Já quem está recebendo aquela mensagem
vai ter que decodificar ela, ou seja, é um processo pelo qual ele vai dar significado ao símbolo que eu enviei. Então ele vai dar significado àquele coraçãozinho que eu enviei. Então codificação é quando eu transformo o meu pensamento em algo simbólico, e a decodificação é quando a pessoa que recebe a mensagem decodifica aquele símbolo que foi transmitido pelo emissor, tá? Ainda no processo de comunicação, nós teremos o ruído, que é o quinto elemento que fecha esse pacote de elementos da comunicação. Só para vocês não se confundirem, o código que eu falei ali anteriormente é apenas para a gente entender o que significa a codificação e a decodificação. O quinto elemento é o ruído, ou seja, o que é o ruído num processo de comunicação? É tudo que dificulta a comunicação, interfere na transmissão e perturba a recepção ou a compreensão da mensagem. Por exemplo, uma moto que está parada na frente da minha casa fazendo um barulho horrível, que com certeza vai aparecer no vídeo que eu estou gravando para vocês. Então, essa moto parada na frente da minha casa é um ruído. Eis aqui as desvantagens do EAD, porque quando você está trabalhando em casa, tem essas coisas aí que aparecem para dificultar o processo. Então, com certeza apareceu no vídeo de vocês aí um ruído, um barulho, que não é um barulho que eu gostaria que aparecesse, mas em todo o processo de comunicação vai ser comum que exista ruídos no momento da transmissão da mensagem. Você pode, de repente, vamos imaginar uma situação que você está num barzinho, onde está tocando uma música ao vivo, uma música muito alta. Ali naquele ambiente existem diversos ruídos que dificultam a transmissão de uma mensagem. Para você conseguir conversar é bastante complicado. Mesmo que você esteja utilizando um canal pessoal frente a frente, o ruído vai dificultar tanto a emissão de uma mensagem como também a recepção dela. E daí os ruídos, eles causam de certa forma uma interferência que pode acabar complicando muito o processo de compreensão desta mensagem. Na empresa a mesma coisa. Se estiver num local onde tem muitos clientes, muito barulho, tem um som alto ligado, principalmente em lojas de confecções que tem aquele som na frente fazendo aquele barulho imenso, os vendedores ali dentro têm uma dificuldade muito grande de conversar, de transmitir mensagens entre si, e muitas vezes podem acabar transmitindo uma mensagem que vai ser recebida de outra forma e lá na frente vai dar um problema. Um funcionário em treinamento, por exemplo, está dentro de uma loja barulhenta, pergunta algo para o seu colega que ele não sabe, o colega responde, mas devido à quantidade de ruídos existentes no ambiente, ele compreende aquela mensagem de uma outra forma, pode acabar fazendo algo errado, que vai prejudicar a empresa ou vai prejudicar ele mais lá na frente, tá? Então esse seria aí o significado do ruído, tá? Dentro de ruído, nós vamos ter então alguns tipos. Eu citei aqui alguns exemplos, mas teoricamente nós temos uma definição para cada um deles. Então nós vamos ter o ruído psicológico, que é aquele quando envolve o estado mental e emocional. Quando você está estressado, preocupado, descontente com alguma situação, tudo isso atua como uma espécie de ruído no teu processo de comunicação. Quando você está com preocupações psicológicas, o teu estado mental não está bom, principalmente em um ambiente organizacional, você tem com certeza mais dificuldade tanto no processo de emissão de uma mensagem, como também no processo de recepção desta mensagem. Então, por isso que o estado mental é considerado um ruído psicológico, porque ele interfere no processo de comunicação. Um gestor estressado, por exemplo, ele pode, neste dia no qual ele se encontra com ruídos psicológicos, ter uma dificuldade muito maior de conversar com seus colaboradores e de transmitir a mensagem para estes colaboradores, porque ele está passando por uma situação psicológica
que é considerada dentro do processo de comunicação um ruído psicológico que dificulta, como a gente viu no slide anterior, o ruído é tudo aquilo que dificulta a comunicação. Por isso, o estado mental de uma pessoa é considerado um ruído, tá? O outro tipo de ruído é um ruído perceptual, ou seja, quando diz respeito à concepção de mundo e de pessoa, a formação cultural e religiosa, os preconceitos ou estereotipos dessa pessoa. O que seria isso? Vamos, num contexto religioso, por exemplo, a diferença religiosa pode dificultar muito um processo de comunicação, o que para uma religião em específico é considerado algo ruim, para outra não é. Imagine duas pessoas, então, com percepções de mundos diferentes, conversando, ou seja, tendo um processo de comunicação. Tanto a emissão da mensagem quanto a recepção dela vai ser extremamente prejudicada, porque nós estamos falando de duas pessoas que têm percepções de mundo diferentes. Então, se existe percepção de mundo diferente, com certeza vai existir um ruído perceptual neste processo de comunicação, ou seja, a percepção de mundo vai dificultar tanto a emissão quanto a recepção desta mensagem, ok? Ruído fisiológico, que é o terceiro que nós vamos estar falando. Nós falamos sobre o psicológico, perceptual e temos então o fisiológico. O fisiológico ele diz respeito a questões físicas. Eu tô com dor de cabeça, eu tenho dificuldade visual, eu tenho dificuldade auditiva. Tudo isso dificulta muito um processo de comunicação. Tem pessoas que não conseguem ouvir muito bem de um dos lados do ouvido, ou do direito ou do esquerdo. E se você está posicionado do lado que essa pessoa tem dificuldade auditiva, com certeza a tua comunicação com ela vai ser extremamente prejudicada. E no caso do ruído fisiológico, ele se subdivide ainda em dois, que é o ruído de ambiente e o ruído no que diz respeito ao tipo de linguagem, tá? Que é outra coisa, gente, extremamente fundamental num processo de comunicação. Nós precisamos ter a capacidade de entender que nem todo mundo compreende da mesma maneira. Então, você, enquanto profissional, é responsabilidade sua saber devagar dentre todos os tipos de ambiente. Porque muitas vezes a tua linguagem teórica, a tua linguagem extremamente profissional, pode dificultar um processo de comunicação em níveis inferiores de uma organização. Você, enquanto gestor, tanto com relação ao contador quanto com relação ao administrador, atua em um nível de hierarquia da empresa superior. Você está ali do nível tático para o estratégico. E você tem uma linguagem extremamente técnica, voltada aos processos técnicos que você executa. No entanto, enquanto gestor, nós precisamos ter a capacidade de saber nos comunicar, transmitir a mensagem nos vários níveis de uma organização. Então, da mesma maneira, eu tenho que compreender que a forma como eu converso com um gerente que está no mesmo nível de hierarquia que eu, então, obviamente, ele tem o mesmo nível de compreensão e de intelecto que eu não posso utilizar a mesma linguagem, a mesma forma de comunicação com a minha base operacional, com os funcionários que estão na minha base operacional. E, gente, por favor, aqui eu não estou discriminando nem destratando ninguém. O que eu estou falando, e eu tenho certeza que todos vocês têm consciência disso, é que conforme muda o nível de hierarquia, o nível de trabalho que essa pessoa executa dentro de uma empresa, muda também, na grande maioria dos casos, a capacidade de compreensão dessa pessoa. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Eu sou gestora de uma organização, estou numa reunião conversando com os meus colegas que estão no mesmo nível de hierarquia que eu,
sobre o planejamento estratégico de uma empresa, sobre as estratégias que nós adotaremos em 2020 para que nós possamos nos sobressair frente aos nossos concorrentes. E dentre todas essas estratégias traçadas, o ambiente, a limpeza do ambiente da nossa empresa é um fator que, pela nossa análise, nós observamos que contribui muito para que o cliente nos escolha e não escolha o concorrente. Obviamente, na parte de execução deste planejamento, eu vou precisar contar com a faxineira da minha empresa, para que ela mantenha tudo sempre muito limpo. Aí eis a questão do que eu estou falando aqui sobre os diferentes tipos de linguagem. Eu não posso chegar lá na faxineira da minha empresa e falar para ela que, com base no meu planejamento estratégico, eu preciso que ela mantenha o ambiente limpo e blá, 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 blá. A faxineira da minha empresa vai saber o que significa um planejamento estratégico? Não. Então eu vou ter que chegar para ela com uma outra linguagem. Ó, dona Maria, o seu trabalho para a gente é extremamente importante. O fato da senhora limpar essa prateleira todos os dias, a senhora manter o cafezinho aqui organizado, contribui muito com a organização. Por isso que eu preciso que a senhora faça o seu trabalho. Ou então, quando eu for chamar a atenção dela por alguma coisa, eu não posso chegar lá e falar assim: dona Maria, a senhora está prejudicando o meu planejamento estratégico. Ela não vai saber nem o que significa. Então, por isso que nós precisamos nos adequar à nossa forma de comunicação, o nosso tipo de linguagem, de acordo com a mensagem que eu quero transmitir, o receptor dessa mensagem e assim sucessivamente, tá? Então, por isso que a questão fisiológica, que se subdivide em dois, no questão do ambiente, como também o tipo de linguagem é considerado um ruído. Quando nós falamos em ambiente, é aquele exemplo do barzinho que eu dei para vocês. Um ambiente com muito barulho pode prejudicar bastante um processo de comunicação, ok? Então, aqui nós temos o último elemento da comunicação, que é o ruído, que se subdivide em três: psicológico, perceptual e fisiológico. E o fisiológico vai se subdividir ainda em dois, que é o fisiológico relacionado ao ambiente e o fisiológico relacionado ao tipo de linguagem. E quando eu falo em tipo de linguagem, eu não estou falando apenas em questão de vocabulário. O tom de voz que você usa, a rapidez com que você fala, ou a calma com que você fala, tudo isso dificulta muito o processo de comunicação. Eu sempre falo para os meus alunos, e vocês que ao longo dessa vida terão algumas oportunidades de estar comigo em sala de aula, vão saber que eu realmente repito isso o tempo todo. É importantíssimo, gente, que a gente treine a tonalidade da nossa voz. Porque nós, enquanto profissionais, vocês, enquanto profissionais que seremos, o tom com que você fala é um fator muito importante, que significa segurança com relação ao que você está falando, tá? Se eu chego numa reunião, por exemplo, e vou falar: olha, meus queridos, assim, 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 assado. O tom da minha voz está dificultando o processo de comunicação, de compreensão da mensagem e principalmente de credibilidade da mensagem que eu estou passando. É por isso que eu falo para vocês direto que vocês devem aproveitar todos os dias as oportunidades que vocês têm de apresentar seminário na faculdade. Porque isso contribui muito para que você treine essa tua capacidade de conversação, essa tua capacidade de comunicação, essa tua capacidade de interação com quem está ouvindo a mensagem, porque o tom de voz é importante, a rapidez com que você fala é importante. Então, tudo isso são fatores que vão contribuir muito no processo de comunicação profissional no futuro que você vai precisar exercer, tá? Então, tudo isso são, por mais que pareça irrelevante, são fatores extremamente importantes e que devem ser considerados
num processo de comunicação. O ambiente é a mesma coisa. Se você vai transmitir uma mensagem importante para os seus colaboradores, para os seus colegas de trabalho, é importante que você procure um ambiente onde essa mensagem vai ser compreendida. Um ambiente que não tenha tanto barulho, um ambiente que não tenha pouca luz, um ambiente que tenha pouca movimentação de pessoas, para que essas pessoas que estão te ouvindo não se distraiam com outras situações e que não recebam da forma como deveria a mensagem que você está transmitindo. Então são pequenos detalhes, mas que no dia a dia são extremamente importantes, principalmente no contexto empresarial, tá? Eu falei que era o último, mas na verdade ainda tem o feedback, que é o último elemento ali do processo de comunicação, que o feedback seria a confirmação se a mensagem de fato foi compreendida. Uma técnica muito boa de vocês utilizarem, não só no meio profissional, mas também em alguns aspectos pessoais, quando você quer que uma mensagem que você está transmitindo seja de fato compreendida, é você pedir para quem está te ouvindo repetir o que você falou. Você vai sair de casa, quem tem filho, por exemplo, deixou uma missão para o teu filho, que ele precisa fazer algo. Você falou o que ele precisa fazer. Um elemento importante no processo de comunicação é você pedir um feedback daquela mensagem. Fulano, o que foi que eu pedi para você fazer? Que daí fulano vai te responder o que você pediu para ele fazer. E com isso você vai perceber a maneira como ele compreendeu a mensagem que você passou, se de fato foi a maneira correta. Porque nem sempre o fato de nós falarmos significa dizer que a pessoa compreendeu daquela maneira. Então, por isso que o feedback é importante também num processo de comunicação. E essa técnicazinha de você perguntar para a pessoa o que ela compreendeu é extremamente importante, porque daí você consegue ver, você consegue entender se a mensagem que você está transmitindo de fato foi compreendida como ela deveria, tá? Então, aqui eu coloquei no quadro para que a gente fique mais fácil de nós compreendermos quais são estes elementos. Então, para quem está anotando, tá? Pode anotar aí, porque como eu falei muita coisa no decorrer do período, se eu perguntar para vocês o que são os elementos da comunicação, vocês irão me responder: emissor, mensagem, receptor, meio ou canal, o ruído e feedback. Então, emissor, receptor, mensagem, canal, ruído e o feedback. Então, fizemos ao todo aí 6 elementos: emissor, receptor, mensagem, canal, ruído e o feedback. E daí, no meio de tudo isso aí, nós vamos ter a codificação, que não é considerado um elemento, é apenas um complemento ali do que nós estamos falando, que é a forma como esse emissor transformou seu pensamento em um código, e a decodificação, que é a maneira como o receptor interpretou, meu Deus do céu, hein? Interpretou a mensagem que foi passada, tá? Então, o objetivo aqui é que nós tenhamos a compreensão de quais são os elementos. Então, o objetivo da aula de hoje é que vocês entendam quais são os elementos da comunicação, que são eles: emissor, quem emite a mensagem; o receptor, que é quem recebe a mensagem em si, que é o que está sendo falado, o que está sendo dito; o meio ou canal, que é a forma como esta mensagem, o canal que esta mensagem está sendo transmitida; o ruído, que são as situações, como a gente viu lá, perceptuais, fisiológicas, e que podem contribuir no processo de dificultar a interpretação dessa mensagem; e o feedback, que é o retorno dessa mensagem, você verificar se ela de fato foi compreendida. Quando eu pergunto para vocês, principalmente quando eu estou em sala de aula: entenderam? Tem alguma dúvida? O que eu estou fazendo
é um feedback, ou seja, eu estou tentando extrair de vocês se vocês entenderam o que eu estou falando. Num contexto organizacional ou pessoal, quando eu pergunto para a pessoa no qual eu pedi ou passei alguma missão, se ela entendeu, ou para ela repetir para mim o que eu preciso que ela faça, eu estou também tentando extrair um feedback dela, para saber se a mensagem de fato foi compreendida, tá? Então, vamos encerrar por hoje, o objetivo era esse. Qualquer dúvida, o mesmo esquema. Quem tiver dúvida com relação ao que foi falado, podem me mandar mensagem no PV. Às vezes eu falo muito rápido aqui, ou falo demais, que eu falo muito, e pode ter passado alguma coisinha que vocês não entenderam ou ficaram em dúvida. Neste caso, eu fico à disposição, podem me mandar mensagem, se não quiser mandar lá no grupo, podem me mandar no PV que eu tento explicar de uma outra forma para que fique compreendido. O que eu não quero é que vocês pulem de vídeo sem ter entendido o capítulo anterior, sem ter entendido a parte anterior, porque isso aqui é uma construção. Então você precisa entender o primeiro para compreender o segundo e assim sucessivamente, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e qualquer coisa eu estou à inteira disposição de vocês.